Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje um pouquinho atrasado, mas aqui sempre com vocês, num país que a todo instante apresenta uma série de situações para a gente comentar, né? E agora estamos a menos de 24 horas do julgamento, do início do julgamento, que certamente decretará a perda de direitos políticos do ex-presidente da República, que hoje reapareceu do obscurantismo para fazer uma visita ao Senado. Mas o que teria ido tratar o ex-presidente da República no Senado? Absolutamente nada. Ele foi para lá apenas para atrair a atenção dos repórteres, dos jornalistas, a quem ele sempre hostilizou, para poder vender o seu peixe para o seu público específico, né? Dizendo que será cassado por uma decisão que é injusta, uma decisão que não tem base jurídica, enfim. Vendeu um peixe ali, mas isso não vai adiantar absolutamente nada. O mais estarrecedor nesse dia é o fato dele estar pensando em recorrer a entidades internacionais de direitos humanos em função dessa condenação como uma pequena retribuição a ele pelos males que fez ao povo brasileiro, ao Brasil, porque ainda ele vai merecer muitas outras condenações, terminando na cadeia. Vou conversar com vocês sobre esses acontecimentos, num dia também que tivemos uma sabatina, né? Estamos tendo lá várias articulações no Senado em relação à indicação do Cristiano Zanin, e eu vou comentar esses fatos com vocês. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, enfim, venha participar das nossas atividades aqui, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. Todos os dias eu abro um chat para a gente bater um papo aqui entre 5 horas, 5 e meia, enfim, mande seus comentários e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que as pessoas que curtem os seus canais prediletos podem ter para apoiar também esse nosso espaço aqui, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, agora de tarde, a figura do ex-presidente da República, ele eclodiu do obscurantismo, né? Mais uma vez, e foi lá para o Senado. E aí, enfim, evidentemente, todo mundo quer saber, né, se ele tem alguma coisa a dizer às vésperas da condenação que ele sofrerá. Que eu tenho cravado aqui com vocês, antes mesmo, né, de termos eleições aqui no nosso país, porque o roteiro já estava desenhado. Diante de tantos crimes que o Bolsonaro cometeu, obviamente, havendo justiça no nosso país, ele iria terminar os seus dias na cadeia, porque perdendo o mandato, ele perderia também a sua blindagem, perderia todo o poder e perderia também a possibilidade de amedrontar o povo brasileiro junto com seus asseclas, os seus cupinchas. Então, nós viramos uma página e agora ele terá que prestar contas com a justiça aqui no nosso país. E aí, gente, tem um negócio, é chato a gente falar, tá? Mas é minha obrigação. Como é que os jornalistas que estão ali do lado de fora para fazer perguntas a Bolsonaro, perguntas a Bolsonaro, eles não têm um mínimo de informação ou de preparo para dizer que ele está mentindo? Ele não é mais presidente, ele não pode mais mandar demitir ninguém, ele não pode mais fazer nenhum tipo de pressão. Ele vai com a cara de pau, conta uma mentira ou um conjunto de mentiras muito grandes e os jornalistas ali parecem não estarem muito preparados, né? Vou pensar aqui apenas uma, que é o lamento do afogado, né? O desespero do afogado. Ele mentiu aqui mais uma vez e esse tipo de mentira, gente, acaba piorando a situação dele, né? Vamos ver o que ele disse aqui, vamos lá. A acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores? Espera que tá rápido esse áudio aqui. Ele tá falando por que ele se reuniu, né, fora do período eleitoral. Estava muito rápido aqui o áudio, né? Vamos lá. Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratado de política externa, é competência privativa do presidente da República. Gente, olha quanta mentira. Primeiro que o ministro Fachin não foi tratar de política externa coisa nenhuma. Como é protocolar em qualquer ambiente democrático, se expõe para observadores, sobretudo no período de tensões que a gente estava vivenciando, como é que funciona o nosso sistema eleitoral, como é que funcionaria o processo de fiscalização, como é que funcionaria o convite
a várias entidades internacionais para observarem o procedimento da nossa justiça, né, e o desenvolvimento do nosso processo eleitoral. Então, o ministro Fachin não foi fazer campanha contra ou a favor de ninguém, ele foi apenas institucionalmente, como é papel dele, falar de um órgão do qual ele estava inserido ali, a Justiça Eleitoral, né, o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, então essa foi a mentira, e os jornalistas não perguntam isso, né? Mas, presidente, o ex-presidente, né? Olha, não foi isso que aconteceu, não, né? Tá? E não é só prerrogativa do senhor se reunir com o embaixador internacional, observadores internacionais, não. Foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Isso faltava aí 5 meses aproximadamente para as eleições. Ele falou o seguinte: tão logo o TSE apresente o resultado, os senhores embaixadores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. Gente, não houve isso. Eu assisti a audiência do ministro Fachin, isso não passou nem perto, absolutamente nada. Isso é uma mentira deslavada. Até porque, como é que pode o ministro do Supremo Tribunal Federal pedir para os embaixadores oficiarem aos seus respectivos países, né, para que reconheçam a guisa de amizade um processo eleitoral e decretem logo o vencedor, justamente para evitar um golpe aqui no nosso país? Então isso é uma mentira. E aí os jornalistas papam mosca diante de uma pessoa que é um mentiroso quanto mais. E tem uma coisa que é curiosa também, que é o seguinte: o Bolsonaro ele quer ter o seu dia de Dilma Rousseff, porque ele quer ser tratado nesse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral como a ex-presidenta Dilma foi julgada junto com Michel Temer. Só que são ações completamente distintas, com mecanismos e provas completamente distintas, num tempo completamente distinto. O que ele está jogando ali é o seguinte, que na ação que foi proposta contra ele, alguns novos elementos estão surgindo. Ele está dizendo, olha, no julgamento da Dilma e com Temer, também se tentou colocar novos elementos e o tribunal, por 4-3, entendeu que não dava para colocar novos elementos. E acabou não tendo quórum suficiente para a condenação ou a perda de direitos políticos da ex-presidenta Dilma e de Michel Temer. Mas hoje é uma situação completamente diferente, até porque é o seguinte: se isso fosse colocado como uma preliminar no julgamento de Bolsonaro, se a defesa de Bolsonaro, certamente eles vão arguir isso, né? Olha, queremos uma isonomia, não se coloque lá a minuta do golpe que apareceu lá com Anderson Torres, que comprovaria que tudo isso estava articulado para a realização de um golpe aqui no nosso país. Bom, se o tribunal entender que é para retirar esse documento, eu pergunto a vocês, não sobra mais prova nenhuma que Bolsonaro conspirou contra a democracia durante todo o seu mandato e que essa reunião com os embaixadores dentro de uma instalação pública, às vésperas de um período eleitoral, não foi um abuso de poder político para fins políticos, para deixar as pessoas que estavam no seu entorno iludidas ou mais entusiasmadas para a prática de uma ruptura institucional? Então, mesmo que isso saia, gente, todas as informações, tudo aquilo que está ao redor da figura do ex-presidente da República, comprovam que ele atuou contra a democracia aqui no nosso país. Aí ele gosta de dizer, nessa entrevista dele, diz, eu sempre joguei dentro das 4 linhas, né? Eu nunca pensei em golpe. Gente, é uma calhordice gigantesca, né? E tem um negócio também, né? Todo ditador, todo político sem escrúpulos, todo sanguinário, até o dia do golpe, age dentro das 4 linhas. A ruptura é o início, né, é a certidão de nascimento de um Estado ditatorial. Então, Adolf Hitler também jogou dentro das 4 linhas da Constituição na Alemanha até mandar tacar fogo no parlamento alemão. Mussolini é a mesma coisa. Vocês podem pegar, todos os ditadores foram sempre dentro das 4 linhas, respeitosos, né, até o dia, como eu disse a vocês, da ruptura. Então, os argumentos são muito frágeis e os jornalistas ficam ali deixando o Bolsonaro
fazer proselitismo, e essas imagens aí são recortadas para jogar para o povo que segue o Bolsonaro ainda, né, a ideia é que ele sofreu uma injustiça. Agora, a situação que chega a ser a piada do século é essa aqui, né? Bolsonaro planeja recorrer à Corte Internacional se ficar inelegível. Nós todos poderíamos fazer aqui uma vaquinha, né, para dar uma passagem para o Bolsonaro, para ele ir para a Corte de Haia, pedir lá direitos humanos. Provavelmente ele vai se deparar lá com várias ações de infração a direitos humanos aqui no nosso país, e de repente ele pode ter uma prisão decretada ali já em flagrante, né? De repente coincide um julgamento lá fora com a cara de pau dele em bater as portas dessas cortes internacionais para pedir respeito aos seus direitos humanos. Gente, é um negócio que é até para a gente dar gargalhada no final da história, né? Porque isso tudo está sendo possível de a gente ver agora, de a gente ver mais registrado, porque ele perdeu as eleições, porque essa gente foi para a lata do lixo da história. E ele fará em breve companhia de Daniel Silveira, que está lá dentro da penitenciária, ao senhor Roberto Jefferson, aquela turma toda que está na Papuda, vai poder, evidentemente, trocar algumas ideias ali com o presídio do lado, com o pessoal, com as moças e mulheres e senhoras que estão na colmeia. Então, Papuda unida, né, jamais será esquecida, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã, a esse momento, nesse mesmo horário, que certamente a gente já terá assim, um indício muito interessante desse julgamento aí, que vai vai dar o primeiro passo, né, de justiça aqui no nosso país contra um dos maiores crápulas que a América Latina já viu em todos os tempos, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!